Olá, a paz. Eu tô aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. E essa semana nós vamos falar sobre honra, né? Um princípio, né, muito precioso, né, estabelecido por Deus, né, o princípio da honra, né, que às vezes a gente vê, né, como tem sido esquecido, né, como as pessoas têm desprezado hoje em dia esse princípio, né? E eu gostaria de ler um texto que está lá no livro de Esther, capítulo 1, a partir do verso 10, que diz assim: Ao sétimo dia, o rei, estando já o seu coração alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitsa, Arbonai, Bigta, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaxi, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosíssima. A rainha Vaxi, porém, recusou atender à ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então perguntou o rei aos sábios que conheciam os tempos, pois assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, que viam o rosto do rei e ocupavam os primeiros assentos do reino. O que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vaxi, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, dada por intermédio dos eunucos? Respondeu Memucã, na presença do rei e dos príncipes: Não somente contra o rei pecou a rainha Vaxi, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Pois o que a rainha fez chegará ao conhecimento de todas as mulheres, introduzindo-as a desprezarem seus maridos, quando se disser: O rei Assuero mandou que introduzissem à sua presença a rainha Vaxi, e ela não veio. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, sabendo do que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Sabe, nós vemos, né, depois que Vaxi, ela é destituída, né, do seu lugar como rainha, né, Esté é que se torna rainha, né, por uma atitude, né, de desprezar, algo que muito sério, né, porque Vaxi, ela teve a oportunidade, né, de entrar, né, na presença do rei, quando ele estava ali dando aquele banquete, né, com várias, deveriam ter várias autoridades, né, várias pessoas importantes. E quando ela foi chamada, né, para adentrar a presença do rei, ela simplesmente ela desprezou. Ela foi alguém que não honrou, né, o seu marido, né, e pagou um preço muito alto por isso, né. E a gente percebe, lendo esse texto, né, que Memucan ele fala, né, se algo não for feito, né, com ela, as outras mulheres vão olhar para ela e vão ver nela um referencial para desprezarem os seus maridos. Então a gente percebe como isso é algo sério, né? E o princípio da honra, eu creio que é algo que ele deve ser passado, né, de geração em geração, né? A Bíblia fala também a respeito da gente honrar os nossos pais, né? Os filhos, honrem o seu pai, honrem a sua mãe, né? Isso é um princípio muito precioso, porque a nossa casa, né, é o nosso primeiro ambiente. Então, quando a gente aprende, né, a ter esse princípio, né, a carregar esse princípio dentro do nosso coração, a gente leva isso para nossa vida toda. A gente leva isso para o nosso casamento, a gente leva isso, né, para o nosso ambiente de trabalho, né, a gente leva isso para nossa vida, né, da igreja, honrando as autoridades que são estabelecidas por Deus na nossa vida, né? Toda autoridade que é colocada, né, sobre nós é o Senhor, é Deus quem estabelece. Então nós devemos honrar.
independente, né, da gente gostar do jeito da pessoa, né, da gente concordar, né, muitas vezes a gente tem discordância no nosso ambiente de trabalho, né, ou até mesmo dentro da igreja, né, com os nossos líderes, né, é normal, é natural, mas algo que nós temos que ter na nossa vida e no nosso coração é esse princípio, o princípio da honra. E honra nos fala de você ser alguém fiel, de você ser alguém que é de fato comprometido, alguém que respeita a autoridade, né, que está sobre a sua vida. Então, que você possa, né, carregar esse princípio dentro do seu coração, né, e saber, né, que muitas vezes quando nós estamos honrando uma autoridade, né, nós estamos honrando o próprio Senhor. E lá em Romanos 13, 7 também diz: dai a cada um o que é lhe devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, que vocês, né, que nós possamos aprender a honrar, né, quem for estabelecido por Deus na nossa vida, né? E mulheres, honrem o seu marido, né? Seja uma esposa que honra o seu marido, não seja alguém que o despreza, né? E seja alguém que vai ali dar o exemplo, até mesmo para os seus filhos, porque quando os seus filhos, né, veem uma mãe, né, honrando o seu pai, eles também vão seguir por esse caminho, eles também vão seguir por esse princípio. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração, né, e que você seja muito abençoado e muito edificado. Deus abençoe.